Bem, eu tenho aqui um problema de estado triplo, né? Então, a ideia é a seguinte: a gente tem aqui um sólido, esse sólido é submetido a um certo número de carregamentos. Num ponto no interior desse sólido, existe um estado de tensão caracterizado por essa matriz T num certo sistema de referência XYZ. E são perguntadas várias coisas sobre esse estado de tensão, né? Primeira coisa que é perguntada é para mostrar as tensões de referência num elemento de volume. Bom, eu estou aprendendo a usar esse equipamento aqui, não sei se vai dar certo. Então, dada aquela matriz, quais são as tensões de referência no elemento de volume? Bom, então imagine aqui o elemento de volume. É legal isso aqui, hein? Tá aqui o nosso sistema de eixos, né? Já não é tão legal agora. Tá aqui o sistema de eixos. Vamos imaginar aqui X, Y e Z. Bom, o que que é preciso lembrar aqui? É preciso lembrar qual é como é que a gente definiu a notação. Quando uma componente de tensão, bom, aí depende da letra que foi usada, né? Ali está sendo usada a letra T. Então, uma componente T e J, que nas minhas aulas eu usei a letra tal, o primeiro índice indica a direção da tensão. Cacete. Direção. Tal e J. O primeiro índice define a direção. E o segundo índice define o plano em que atua essa tensão. Então, por exemplo, tal XY é o T XY é uma tensão na direção X que atua no plano cuja normal é Y. Né? Então, se vocês olharem aqui o enunciado, vejam, se o primeiro índice indica a direção da tensão e o segundo indica o plano, na notação usual de matrizes, o segundo índice indica a coluna e o primeiro índice indica a linha, não é? Então, a primeira coluna, todos os elementos vão ter segundo índice igual a 1. Portanto, essas extensões se referem ao plano cuja normal é x, correspondente ao número 1. Então, essas tensões no plano cuja normal é x são 1, menos 2 e 0 nas direções x, y e z, respectivamente. Então, no plano cuja normal é x, as tensões vão valer 1, menos 2 e 0. Então, olha, na direção x é 1, na direção x é 1, na direção y é menos 2 significa que é no sentido contrário do eixo, e na direção z é 0, tá? Na segunda coluna se refere ao plano cuja normal é y. As tensões valem menos 2, 0 e 2. Então vamos lá. Nesse plano cuja normal é y, na direção x é menos 2, como tinha que ser, não é? 0 e 2. Na direção z, a tensão é 2. Não tem tensão normal. E a terceira coluna dessa matriz se refere às tensões no plano cuja normal é o terceiro índice, que é o índice z. Então, na direção x é 0, na direção y é 2 e na direção z é menos 1. 0 na direção x quer dizer que não tem cisalhamento. 2 na direção y, como tinha que ser, é só comparar com essa. E na direção z é menos 1. Menos 1 significa contrário ao sentido z. Tá? Então, são essas as tensões no elemento, tá certo? Muito bem. Segunda pergunta.
tensão ρ, dada pelas componentes x, y e z, né? Dizer que a tensão é xi mais yj mais zk é a mesma coisa dizer que as três componentes da tensão são x, y e z, conforme as três direções. No plano definido pela normal externa, n igual a esse negócio aí. Ó, aqui o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar aquela equação, aquela relação fundamental, né? A tensão no plano inclinado, ρ, é o resultado do produto da matriz do tensor das tensões pelo versor normal N, né? Essa anotação que eu estou adotando, é como eu faço na aula, é colocar um tio embaixo. Isso aqui é a mesma coisa que escrever ρ dessa forma. Que nesse contexto da mecânica dos sólidos é mais comum usar. Aliás, é mais comum usar negrito. Como eu não tenho negrito na lousa, eu faço com esse tio. Mas a gente pode usar flechinha aqui também. Agora, a flechinha eu colocaria aqui no ρ e no N, né, que são vetores. Aqui é uma matriz, é um tensor. A gente não usa flechinha para o tensor. Bom, aqui é fazer uma operação matricial, né? As componentes da tensão, ρ vale o produto da matriz T. É só olhar aqui, ó, na primeira coluna, na direção x é 1, na direção y é -2, na direção z é 0. Segunda coluna, na direção x é -2, na direção y é 0 e na direção z é +2. E a terceira coluna, na direção x é 0, na direção y é 2 e na direção z é -1. Lembre-se de que essa matriz é sempre simétrica, por equilíbrio, né? E então, cuidado para não comer bola aqui. Isso, o versor normal, nesse caso, vale 1/7 de 3, 2 e 6. Então, é 1/7 que multiplica 3, 2 e 6. E esse 1/7 eu posso colocar aqui fora, né? Tá? O resultado dessa operação matricial vai dar o vetor tensão nesse plano inclinado. Então, essa primeira, como é que faz o produto de matriz? Multiplico essa linha por essa coluna, né? Então, vai dar 3 com -4 dá -1. Aqui dá -6 com 12, né? Dá +6. E aqui dá 0, 4 com -6 dá -2. Isso aí, multiplicado por 1/7, dá o vetor tensão no plano inclinado. Que mais? O item C. Tensão normal e a tensão de cisalhamento nesse plano. Como é que a gente faz isso, hein? Aqui vamos lembrar como é que funciona isso. O que nós acabamos de calcular é o vetor ρ, né? O vetor tensão no plano inclinado. Se eu quiser a tensão normal, o escalar a tensão normal, é só fazer o produto escalar do vetor tensão pelo versor normal, né? Então, o vetor tensão é esse negócio aqui. Então, vamos escrever, vai. Vai ser 1/7 de -1, 6 e -2, multiplicado escalarmente. Tanto faz representar isso como uma coluna, como uma linha, desde que a gente sabe o que a gente vai fazer depois, né? E o versor normal é esse negócio aqui, é 1/7 de 3, 2, 6. Tá? Então, se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar 1/49, que multiplica -1 vezes 3, dá -3. 6 vezes 2 dá 12. E -2 vezes 6 dá -12. Então, isso aqui vai dar -3/49. Tudo aqui acho que está em quilômetros por centímetro quadrado. Tá? Essa é a tensão normal. Agora, o que está sendo perguntado aqui? Está sendo perguntado a tensão normal e a tensão de cisalhamento.
Para calcular a tensão de cisalhamento, tem que lembrar de uma outra coisa. Como é que eu... Aqui. Vou acrescentar uma página. Adicionar a página, acho que é isso aqui. Adicionar a página depois. Tá aqui. Para calcular a tensão de cisalhamento, então isso aqui seria o item C. É, já deu uma besteira aqui, mas tudo bem. Para calcular a tensão de cisalhamento, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos lembrar que o vetor tensão, em um plano qualquer, é a soma do vetor tensão normal com o vetor tensão cisalhamento, né? O vetor tensão, a gente acabou de descobrir, esse vetor tensão de cisalhamento é o que a gente quer calcular. Agora, esse vetor aqui não é a mesma coisa que essa tensão normal 3,49. Esse 3,49 aqui, menos 3,49, tem que ser multiplicado pelo versor normal. Lembra disso? Quer dizer, a tensão normal é aquele escalar vezes o versor normal, né? Então dá menos 3 sobre 49, que multiplica. O versor normal está aqui, ó. É 1/7, 326. É isso que multiplica 1/7, e aqui vai aparecer 3, 2 e 6. E aqui vão ter umas contas chatas, né? Já estamos vendo. Bom, o vetor que eu estou querendo, a tensão de cisalhamento, o vetor tensão de cisalhamento, por essa relação aqui de cima, é o vetor tensão menos o vetor tensão normal, né? Isso aqui vai dar o quê? O vetor tensão era 1/7 menos 1, 6 e menos 2. É 1/7. Vou colocar assim que é mais fácil. Menos 1, 6 e menos 2. Esse é o vetor tensão. E o vetor tensão normal dá menos 3 sobre esse negócio aqui. Então, olha, que coisa, hein? Dá menos 3 dividido por 7 vezes 49. Se fosse 7 vezes 50, daria 350, né? Menos 7 dá 343. É isso? 728, é isso aí. Menos 3 sobre 343, que multiplica 3, 2, 6. Putz, tristeza, hein? Isso aqui vai dar o quê, hein? Bom, é só fazer a conta, né? Menos 1/7 mais 9 sobre 343. Menos 1/7 mais 9 sobre 343. Aqui vai dar 6/7 mais 6 sobre 343. E aqui vai dar menos 2/7 mais 18. Menos 2/7 mais 18 sobre 343. E aí, quem tem que fazer conta é o aluno, o professor não faz conta. Bom, tendo o, o vetor tensão de cisalhamento, se eu quiser a tensão de cisalhamento, é o módulo, né? É só pegar as três componentes. Eu faço, se os componentes forem tal x, tal y e tal z, é isso aqui. Eu não sei quanto que dá esse negócio, tá? Bom, então isso responde o item C. No item D,
achar as tensões principais e o círculo de Mohr. É, Bom, o que que a gente tem que fazer aqui? Entender. Hum, Adicionar uma página. Tá. Entender. Como é que a gente determina as tensões principais? É assim, ó. A tensão num plano qualquer é o tensor das tensões vezes o versor normal, não é? Bom, vamos imaginar que esse versor normal aqui define um plano principal. Se esse versor normal for definir um plano principal, então a tensão nesse plano, o vetor tensão nesse plano, tem a direção desse versor normal, não é? Então é um certo escalar que multiplica o próprio versor normal. Bom, aqui eu tenho uma matriz vezes um vetor, aqui eu tenho um escalar vezes um vetor, eu quero passar tudo para um lado só, então eu vou reescrever essa segunda parte assim. Sigma vezes n é a mesma coisa que sigma vezes a matriz identidade vezes n, não é? Então agora eu tenho aqui uma matriz T e uma matriz sigma i. Passando tudo para o mesmo lado, fica T menos sigma i vezes o versor normal n tem que ser igual a um vetor nulo. Isso é o que acontece se n for o versor correspondente a um plano principal. Bom, do ponto de vista da solução desse sistema, vejam que é um sistema do tipo A vezes x igual a zero, né? Sistema de equações. A solução trivial seria x igual a zero, mas x igual a zero é impossível, seria versor normal, não é um versor nulo. Então, é preciso que esse sistema tenha mais de uma solução. E para que ele tenha mais de uma solução, é preciso que o determinante dessa matriz, de t menos sigma i, seja nulo, né? Isso nós vimos em aula como que funciona. Então é só montar esse determinante, t menos sigma i. Olha, menos sigma i é uma matriz diagonal que tem sigma nas três posições da diagonal. Então é só subtrair sigma dos elementos da diagonal dessa matriz. Então, olha, a primeira coluna vai ficar 1 menos sigma, menos 2 e zero. Segunda coluna, menos 2, zero menos sigma, 2. Menos 2, zero menos sigma e 2. Terceira coluna, zero, 2 e menos 1 menos sigma. Zero, 2 e menos 1 menos sigma. Isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Bom, aí cada um calcula o determinante como gostar, né? Eu gosto de fazer assim. Esse produto aqui vai ficar assim, olha. Isso aqui é 1 menos sigma vezes 1 mais sigma vezes sigma. 1 menos sigma vezes 1 mais sigma vezes sigma, certo? Depois, quando eu fizer esse vezes esse vezes esse, dá zero. Esse vezes esse vezes esse vai dar zero. E agora eu multiplico ao contrário. Vou subtrair isso aqui que vai dar zero. Isso aqui vai dar 4 vezes 1 menos sigma. Como eu estou subtraindo, é menos 4 vezes 1 menos sigma. E depois isso vezes isso vezes isso. Dá mais 4 vezes menos 1 mais sigma. Subtraindo, dá mais 4 vezes 1 mais sigma. Acho que é isso, né? E agora, hein? Bom, isso aqui é uma equação cúbica, né? Agora, aqui tem um mais, sei lá como resolve isso. É,
Nossa, depois eu vou ter que editar esse negócio aqui. Fica tudo muito mais fácil quando a gente descobre, sabe uma raiz, né? Nesse caso, sigma igual a zero é raiz. Aqui, ó, se sigma for zero, aqui dá menos 4. Bom, vamos tentar assim. Isso aqui é A menos B vezes A mais B dá A1 menos sigma ao quadrado vezes sigma. E aqui, ó, vai dar um menos 4 com mais 4 cancela. Depois vai ficar mais 4 sigma, mais 4 sigma, dá mais 8 sigma, né? É a mesma coisa, tá? Bom, então aqui, por aqui a gente percebe que uma das raízes é sigma igual a zero, né? Uma das possibilidades é sigma igual a zero. Vou chamar de sigma lim. Bom, quais são as outras possibilidades? Se o sigma for diferente de zero, eu posso cortar o sigma desses dois lugares e fica com uma equação assim. 1 menos sigma ao quadrado mais 8 igual a zero, né? Então, aqui vai dar as outras duas raízes. Sigma, duas linhas, é igual a... Isso aqui dá 9, dá menos 3. E o sigma, três linhas, dá mais 3. Tá? Então, ordenando as coisas, as tensões principais são menos 3, zero e mais 3. Menos 3, zero e mais 3. O que ele está pedindo na sequência? O círculo de Riemann. Putz. Olha, é putz, porque eu não sei se eu vou conseguir desenhar isso. Menos 3, zero e mais 3. Olha, eu desconfio que é mais fácil fazer primeiro a bolinha e depois botar os eixos. Quer ver? Menos 3, zero e mais 3. Eu faço um círculo mais ou menos, ele vai endireitar para mim. Tá? Aí vai ficar assim, ó. Aqui é tal, aqui é sigma. E as tensões principais são menos 3, zero e mais 3. Tá? Os outros círculos, bom, aqui vai dar besteira provavelmente, mas é alguma coisa assim. Tem um círculo aqui, tem um outro aqui, e depois a gente ajustaria o tamanho e eu não vou perder tempo fazendo isso. Tá? Então, esse seria o círculo de Mohr, e os pontos que nos interessam são os pontos pertencentes a essa área achurada. No item E, o coeficiente de segurança para o critério de Coulomb, com essa envoltória, 9 menos 0,75 sigma. Hum, olha, isso aqui funciona assim. Item E. Deve ter um jeito melhor de desenhar bolinha, se alguém souber, depois me ensina. Esse vai ser o seu, né? Veja, o que que significa isso, hein? A coeficiente de segurança mede a que distância esse estado de tensão está de uma situação limite. Então, se vocês imaginarem esse estado de tensão com as tensões aumentando progressivamente, vai chegar um momento em que a circunferência encosta na envoltória. Essa é a situação limite, né? Percebam que para essa combinação de tensões aqui, uma delas é nula, a tensão máxima, o sigma 1 é de tração e o sigma 3 tem o mesmo valor de compressão. Então, olha, veja se vocês concordam. Qualquer que seja o valor da tensão, que seja um múltiplo
desses valores aqui, a tensão máxima vai ser um certo sigma zero e a tensão mínima vai ser menos sigma zero. Tá certo? Bom, se esse sigma zero aqui corresponde a um estado limite, é porque a envoltória, porque está tangenciando a envoltória, não é? Bom, então pense o seguinte: como é que é essa envoltória, hein? Essa envoltória, a equação dela é tau igual a 9 menos 0,75 sigma. É uma reta. Quando sigma for igual a zero, tau vai ser igual a 9. Ou seja, esse valor aqui é 9. Esse aqui. Esse valor aqui é 9. E quando tal for. Isso aqui é 3 quartos, né? Então, quando sigma for. Quanto que isso aqui vai dar zero, hein? Vai ser sigma é 9 dividido por 0,75. É 9 vezes 4 terços, que é 12. Então, quando sigma for igual a 12, tal vai ser igual a zero, tá? Bom, qual é o sigma zero que faz essa circunferência tangenciar ali aquela envoltória? Ahn, olha, se tangenciou, é porque essa reta aqui, essa reta aqui define um ângulo reto aqui, tá? Percebam que esse cateto desse triângulo retângulo é justamente o sigma zero, né? Então, que conta que eu faço, hein? Esse sigma zero aqui, olhando para esse triângulo retângulo, o sigma zero é essa hipotenusa, 12, vezes o seno desse ângulo alfa, né? Agora, o seno do ângulo alfa, agora se eu olhar para esse outro triângulo aqui, o seno de alfa, mais, né? O seno de alfa vale para esse outro triângulo. O seno de alfa é isso, que é 9, dividido por essa outra hipotenusa. Essa hipotenusa aqui é a raiz quadrada de 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? 144. E isso aqui dá 225. Olha, dá 9 sobre 15, é isso? Tem um botãozinho aqui que é de enlouquecer. É 9 dividido por 15, né? Então, o sigma zero vai ser 12 vezes 9 dividido por 15. Dá 90 mais 18, 108 dividido por 15, é isso? Dividido tudo por 3. Bom, dividido por 3 dá 36 quintos. Acho que é isso, tá? Bom, então veja, quando sigma zero atingir esse valor, que é um pouco mais, um pouco menos do que 7, a, a circunferência vai atingir envoltória. Bom, no estado de tensão que é dado, a tensão vale 3, né? Então, esse coeficiente de segurança que está sendo pedido aqui, S, é o sigma zero,
que é a tensão que faz com que o círculo encoste na envoltória, dividido por essa tensão que é a que está ocorrendo efetivamente. Sigma zero dividido por 3 dá 12 quintos. Tá? Eu acho que é isso. Melhor que isso, só se estiver certo, né? Vamos ver.